Meus amados, queridos irmãos, meus amigos, muito bom dia para você. Graça e paz. Aqui estamos juntos com o nosso canal Porção Diária da Palavra, a nossa breve meditação da Palavra de Deus. Palavra de Deus que é infalível, que é inspirada, que é divina, que é inerrante, que é absoluta para nós. Assim, então, temos como definição em nossa declaração doutrinária que a Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Então, através dela, temos as orientações para a nossa vida, para a sequência da nossa caminhada como cristãos e, principalmente, nós recebermos a revelação de Deus para uma vida segura aqui na Terra e também para a eternidade. Muitas vezes, pessoas ficam incomodadas a respeito dos acontecimentos. E aí ouve falar sobre um conflito, sobre uma guerra, e aí fica preocupado, será o que está acontecendo? Aí de repente uma outra situação, e aí nós vamos somando as situações que estão ocorrendo e nós vamos refletindo, será que já estamos vivendo os últimos dias? Será que nós já estamos no princípio das dores? Será que nós já estamos chegando ao limite da paciência de Deus, de poder destruir o mundo com a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus? Então, algumas perguntas nós levantamos e vamos tentando, à luz da palavra de Deus, compreender aquilo que o Senhor de fato deseja para cada um de nós. Quero então hoje compartilhar com você a palavra de Deus e nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e assim, então, está escrito, a partir do versículo de número 9, nós podemos ter a palavra de Deus dizendo: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém. Aqui está o texto na sequência do sermão profético. Quando o Senhor Jesus, reunido com seus discípulos, eles estavam passando próximo ao templo de Jerusalém, viram a beleza daquela construção, ficaram admirados. Então, e agora ao mencionar, Jesus diz que aquilo tudo ia se acabar, e nós então sabemos que no ano 70 da nossa era, então, aquilo então se desfez. É importante para nós estarmos atentos e conscientes que o Senhor Jesus começa dando algumas orientações. Eles estão preocupados. Quando que isso vai acontecer? Quais serão os sinais da sua vinda? O que estará acontecendo no fim dos tempos? Então Jesus ele explica, ele orienta, ele instrui, ele ensina. E então o texto vai dizer para nós claramente que no período do princípio das dores, e então o Senhor Jesus diz que haveria falsos cristos, falsos mestres, falsos pastores. Haveria então de se levantar um ódio de um para com o outro, do irmão para com o outro, do pai contra o filho contra o pai, irmão contra irmão. E então ele vai descrevendo nação contra nação, reino contra reino. E então ele apresenta uma situação de um caos social, uma realidade difícil de conviver, até porque cada pessoa pautada na sua própria, o seu conceito de individualidade, egoísmo, egocentrismo, e você vai, narcisismo, tudo que a nossa sociedade já vive, e a maldade, a crueldade, a violência, a agressividade. Então são elementos que compõem esse período que antecede a vinda gloriosa de Jesus. Mas ele diz que nós não devemos nos assustar, nós não devemos ficar apavorados, com medo. E ele então diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então que eu e você estejamos assim, em meio a todo caos,
né, que há de se instalar na dinâmica da sociedade, em meio a todas as situações de desajuste da natureza, mas que nós tenhamos a convicção de que Deus está no controle, está no governo e que nós vivemos na esperança da glória. Ele termina dizendo que a perícope que eu separei, então diz o texto, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado. Hoje nós temos aí até mesmo a própria facilidade da comunicação, da internet, né, rede mundial. Então, através das mídias digitais, então o evangelho está sendo propagado. Pessoas nos mais diferentes lugares do mundo estão ouvindo a palavra de Deus. E nós podemos entender que nenhuma pessoa vai ficar sem ouvir o evangelho da salvação. E a palavra de Deus define para nós, e então virá o fim. Que eu e você estejamos aguardando, confiantes, a vinda gloriosa de Jesus. E até que esse dia aconteça, até que Jesus Cristo volte, vamos demonstrando a nossa fé, firmados e alicerçados na palavra, nas promessas do Senhor. Assim, então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pelo Teu cuidado e, sobretudo, Deus, agradecemos porque, através da Tua palavra, o Senhor revela aquilo que nós precisamos ouvir, conhecer, entender, compreender para a nossa vida, Deus, e para a nossa segurança na terra e na eternidade. Quero pedir que abençoe a Tua igreja, o Teu povo, meus irmãos, ó Deus, tantos que às vezes ficam apavorados, preocupados, ó Deus, assustados, ó Deus, diante de tantas calamidades, tanta violência, tanta corrupção, tanta desonestidade, tanta maldade, ó Deus, até tantos conflitos espalhados pelo mundo, mas que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos pela fé. Assim eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir. Um grande abraço.